Olá, meus queridos amigos! Estamos de volta na nossa querida aula e hoje, aula de hierarquia de memória. Hoje nós vamos aprender por que as memórias têm que se organizar e por que existe uma hierarquia. Será que tem memória melhor do que a outra? Vamos descobrir hoje, hein? Quem é cabo e quem é soldado nessa história todinha de hierarquia. Eu sou o professor Luciani e hoje a aula, tá show! Vem comigo! Então, hoje nós vamos saber o que é essa tal de hierarquia de memória. Vamos lá? Imagine você uma pirâmide. Na base da pirâmide, nós temos as memórias mais afastadas do meu processador. No topo da pirâmide, nós temos aquela memória bem pertinho do processador. Qual é a memória bem pertinho do processador? Aquela do bolso. Exatamente. Os registradores. Depois, memória cache. Lá embaixo, bem longe do meu processador. Bem longe, ó. Gabinete desse tamanhozinho. É muito longe para a informação. Ali nós temos as memórias secundárias. Muito espaço, mas bem lento em relação aos meus registradores. Essas memórias, elas precisam ser organizadas porque precisamos saber aonde estão as mais rápidas e aonde estão as mais lentas. Aonde estão as de maior capacidade e aonde estão as de menor capacidade. Então, nós temos um ciclo vicioso. Se você tem espaço, você não tem velocidade. E essa velocidade que eu falo é a velocidade de gravação, é a velocidade de leitura. Recuperar os dados, gravar mais dados. E se você tem velocidade, você não tem espaço. Trabalhamos aí em memórias secundárias de 1 tera, 2 tera, registradores de 1 mega, 2 mega. Viram? É uma discrepância muito grande entre o armazenamento. Imagine você a discrepância entre os megabytes por segundo das velocidades. Vamos dar uma olhada em cada um? Então vamos lá, dar uma olhada nessa questão do gerenciamento da memória. Muito importante, hein? O sistema operacional é que é o responsável por esse gerenciamento. Ele é quem vai dizer aonde está cada informação, onde cai cada informação, o que vai ser gravado em cada local. Vamos lá. Se eu tenho uma determinada informação, mas ela não é acessada com tanto vigor e tanto ritmo naquele momento, eu vou colocar ela pertinho do processador, eu vou ocupar um espaço que uma informação bem importante que o processador precisa recuperar lá dentro do meu processador? É claro que não, né? Então, esse gerenciamento fica a critério do sistema operacional. Vários são as tecnologias e várias são as diferentes estruturas de gerenciamento. Mas isso aí fica para daqui a pouco. Vamos lá. Memória cache, memória mais rápida, está lá dentro do processador. Memória secundária, aqui está mais longe, mas aqui tem mais tamanho. O sistema operacional vai saber dizer aonde está a informação e se ela deve ir lá para dentro do processador. Seu mouse acabou de ser movimentado e você clicou 2 vezes em um ícone. Aquela informação, ela é crucial para o processador. Se eu tenho memória de paginação, se eu tenho memória de troca de informação, se eu tenho memória disponível para aquele programa ser executado, ele vai ter que ser carregado. Ele é carregado para a memória principal e dentro do seu programa, as informações que são mais necessárias e que precisam ser lidas com mais frequência estarão dentro do processador, estarão lá nos meus registradores. Ok? Outro exemplo bem clássico. Você vai mandar um e-mail, abriu o seu navegador, acessou a página do seu e-mail e começou a escrever o seu e-mail. Aquela informação, ela não está lá em sua memória secundária. Ela está na memória principal. E vamos lá dar o exemplo da falta de energia. Faltou energia na sua casa. Você não tem nenhum no-break. Aquele responsável por deixar o computador ligado na falta de energia elétrica. E o seu computador desligou. O seu notebook acabou a bateria.
o seu celular acabou a bateria bem na hora de mandar o e-mail. Aquela informação, ela está perdida, porque ela estava na memória volátil, aquela memória que não guarda a informação. Se fosse necessário, o seu navegador ele guardaria aquela informação em uma memória secundária no seu computador. Mas como estamos falando de tráfego na nuvem, essa informação ela não vai ficar armazenada. Então, se você vai fazer alguma coisa importante, como um editor de texto, uma carta, em um apresentador de slides, a sua apresentação do seu trabalho final, é importante você ficar salvando o documento. Você está saindo da memória principal, está armazenando a informação na memória secundária. Apesar de a sua memória secundária só armazenar aquilo que você salvou. Mas o programa continua na memória principal. Não é legal? Está em 2 lugares ao mesmo tempo. Se faltar energia, sua informação vai estar guardada lá no HD, no SSD, no pendrive ou no cartão de memória. Vai depender do dispositivo que a gente vai estar utilizando. Tá legal? Outro exemplo, a alocação da memória. O sistema operacional ele vai determinar quanto de memória cada programa pode usar. Imagine você chegar numa festa e lá tem um monte de comida. E a pessoa que te convidou vai chegar para você e vai dizer, olha, pode comer à vontade. Quanto de espaço tem na sua barriga para você aguentar comer tanta comida? Quem vai dizer é o seu sistema, o sistema digestivo, é o seu organismo. O sistema operacional vai fazer isso. A função de quem te convidou é o sistema operacional que vai fazer. Ele vai dizer o que cada programa pode fazer. Um exemplo, vamos abrir um editor de imagens. Ao abrir esse editor de imagens, ele pode ou não precisar de muita memória. Ele vai lá para a memória principal, a memória RAM. E o seu computador possui 16 GB de memória RAM. O seu editor de imagens acabou de ocupar 8 GB. O seu sistema operacional ocupa aproximadamente 2 GB. Nós temos aí 6 GB livre para o resto de todos os programas. Você acha razoável? E se abrir o navegador? E se eu abrir o navegador com várias abas? E se eu abrir uma calculadora e um bloco de notas? Cada um deles vai ocupar um espaço na memória. Então é importante que o sistema operacional diga qual é o seu limite, aonde você vai guardar e por quanto tempo você vai guardar e até que ponto você pode chegar. Existe ainda uma regra que se você precisar de muita memória, o sistema operacional pode te jogar, ao invés da memória principal, para a memória secundária. Ele vai te jogar lá para o HD ou SSD. E aquela parte, aquela memória que o sistema operacional está lidando, é uma memória virtual. Ela está presente no HD. Ora, mas você não falou que o HD está bem longe, professor? Falei. Então vai ficar lento. Exatamente. O seu computador vai começar a apresentar travamentos. Ele vai ficar lento, como se tivesse travado. E é aí que você tem que olhar como é que está a arquitetura de gerenciamento da memória. Será que o sistema operacional está fazendo isso corretamente, de acordo com a sua necessidade? Vamos lá. Jogos. Você abriu um jogo e o seu celular começou a ficar muito quente. Isso é o processador já avisando a você que ele está fazendo muito cálculo, ele já está de cabeça quente e possivelmente a memória do seu celular também já está bem ocupada. Um exemplo é aquele jogo que você pega um carro e sai dirigindo por várias estradas, com rotações 3D, com renderizações em pequenos frames por segundo. Isso tudo demanda processamento e demanda memória. Mais um exemplo clássico é você jogar o jogo da minhoca. Não vai ocupar nenhum tipo de espaço
é extremamente grande. Concorda comigo? E seu celular vai processar tudo direitinho. Celular não, hein? Smartphone. Celular é aquele que faz ligação aí normal para todo mundo. Beleza? Mas como tudo nem sempre são flores, nós temos problemas. Gerenciamento de memória envolve muita coisa. Não é só dizer onde é que vai ficar, quem é que vai pegar, quanto vai ocupar. Vamos fazer uma excursão. E aí, um grupo de 10 pessoas. E vamos pegar um ônibus. Mas esse ônibus não é só nosso. Esse ônibus tem mais gente dentro. E detalhe, na hora que a gente entra no ônibus, nós não temos 10 cadeiras uma do lado da outra. O que é que vai acontecer? Vamos ficar dispersos. Vamos ficar separados. E aí bate o medo. Nossa, fiquei longe dos meus amigos. Eu estou numa excursão. Calma, você está no mesmo ônibus. O que aconteceu é que vocês ficaram um pouco separados. Esse é o problema do gerenciamento de memória, a fragmentação dos dados. Imagine você um bloco de informação. Ele precisa de determinados blocos de memória. Esses blocos deveriam estar adjacentes para eu poder fazer uma leitura única. Mas acontece que eu não tenho a quantidade de blocos para aquela informação. Eu tenho aquela quantidade de blocos, sim, mas elas estão dispersas em vários pedaços. E aí a informação é quebrada. E eu preciso ir para cada espaço daquela informação, buscando cada parte aonde ela está. Vai demorar para me juntar esses 10 pedaços. Demorar, que eu digo, são alguns milissegundos, mas é uma eternidade para o processador, porque ele pisca milhões de vezes em um determinado ciclo. E aí é que entram as estratégias de gerenciamento do espaço. Nós vamos ter espaços contínuos e nós vamos ter espaços dispersados. Os espaços contínuos ficam reservados para aquelas informações maiores. Os espaços dispersados, eles estão separados por pedaços de informação. E eles vão ser ocupados pelas informações menores. Ora, e se essa informação menor não couber no meu menor espaço? Eu vou ter que ir para o maior espaço, correto? E aí eu vou gerar o quê? Uma nova fragmentação. Por isso que existe um gerenciamento de espaço contínuo. Mas não é nada de volta para o futuro, não. É espaço contínuo da memória, tá? É da memória do computador que a gente está falando. A memória RAM. E a gente precisa gerenciar essa memória direitinho para caber todo mundo lá dentro. E não ficar ninguém lá atrás no nosso HD. Outras técnicas que nós podemos utilizar se chamam swapping e paginação. Você já deve ter visto isso em algum lugar que você deve ter lido aí sobre sistemas Linux, memória swap. Esse swapping nada mais é do que eu pegar aquela informação da memória principal que não está sendo utilizada e jogar lá para a memória secundária. Quando precisar, eu vou lá e trago de volta. Mas o espaço dela está garantido, tá? E outra é a paginação. Eu pego essa informação grande e divido em vários pedaços pequenos. E cada pedaço é uma página. E aí eu vou fazer gerenciamento da página. Fica mais fácil, porque a informação não necessariamente vai ser usada na sua completude. Eu vou usar apenas a página 1, a página 2, a página 1 ou a página 3. Entendeu? Em resumo, hierarquia de memória é uma parte crucial da arquitetura. Ela tem que gerenciar velocidade, custo e capacidade de memória. Imagina a complexidade disso tudo? Pois é, e para ajudar você nesse embaralhamento todo, o nosso texto de aprofundamento da plataforma tá só o filé. Vai lá e dá uma lida nele. Vai te ajudar a tirar as dúvidas que ficaram aí na sua cabeça. Acesse o nosso fórum, responde a nossa pergunta lá. E não esquece de comentar pelo menos 2 respostas dos nossos outros colegas. E detalhe, hein? É importante você fazer o quiz. Através dele é que vamos consolidar a nota da nossa aula. Bons estudos e te espero na próxima, hein? Tchau, tchau!